Eu deixei aqui para vocês um link, tá? Para um tutorial do SQLiro. Como eu comentei, é um banco de dados mais simples, mais básico, mas que dá para aprender muito do conceito de banco de dados utilizando ele, ok? Então, depois vocês podem utilizar um pouco ele se você assim desejar. Mas como é que funciona? A primeira parte que nós vamos, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é criar checar se esse banco de dados existe, né? Aqui no caso eu estou checando se o diretório existe, database, e estou usando o comando que nós aprendemos ontem, os makedir, para criar um diretório, né, database. Esse diretório, como vocês sabem, ele será criado dentro de content aqui no Google Collaborator, né? Ok? Então, quando nós clicamos aqui nessa lateral, deixa ele conectar aqui, que ele vai listar para nós as pastas que tenho aqui, tá? Deixa eu conectando. Ok. Vou deixar aqui que ele vai conectar. Então, esse primeiro passo que eu vou executar, eu estou checando se essa pasta existe no diretório corrente. Se ela não existe, eu vou criar, porque é dentro dela que eu vou colocar o banco de dados novo. No segundo passo, nós estamos aqui importando um pacote do Python chamado sklearn3, tá? Se você não tiver esse pacote na sua máquina, tá? Você pode usar o pip install, né? sklearn3. Ou seja, todo o pacote pandas que vocês verem utilizando, se você for usar lá na sua máquina e não tiver, basta você usar o pip para instalar, assim como nós usamos para instalar o Jupyter. Nesse caso, o próprio ambiente da Google aqui já tem ele embarcado, então não precisei instalar nada. Aqui apenas fiz um import do pacote, né, do sklearn3, e ele vai ter tudo que eu preciso para manipular esse banco de dados, tá bom? Observa que o primeiro comando que eu executei já criou aqui para nós a pasta database, mas ela está vazia. Para criar um banco novo, tá? Eu estou fazendo um teste aqui, ó, nesse comando, nesse banco, para a gente, caso ele já existir, ele não fazer nada, tá? Então, eu coloquei dentro de um try, que nós aprendemos ontem, né? Eu mando ele tentar abrir o arquivo, lembra que o open tenta abrir o arquivo. Se ele conseguir abrir o arquivo, é porque esse arquivo banco, dentro da pasta database, o banco DB, já existe, tá ok? Se ele não existe, ele vai dar um erro, e se ele der um erro, eu estou pedindo, então, para ele chamar o sklearn3.connect passando esse endereço aqui. Quando você passa uma string e o banco não existe, esse comando connect cria ele, tá? O banco do sklearn, na verdade, é um arquivo para receber a estrutura dos dados que você vai criar depois, tá bom? Então, ao chamar o pacote sklearn3.connect, não havendo aquele arquivo no endereço, ele vai criar esse arquivo. É o que vai acontecer aqui. Dentro da pasta database, não tem nada aqui dentro. Mas a partir do momento que eu executar, ele não vai conseguir executar essa parte, ele vai cair aqui e vai executar. Então, vou executar esse comando. Ele vai dar um print, banco vazio foi criado, e se nós agora expandirmos database, né? Um minutinho, está aqui dentro do nosso banco de dados.db. Tá ok? Qual é a maneira de você interagir com ele? Através do pacote aqui do driver do sklearn. Então, nós vamos fazer isso agora. O comando para se conectar num banco de dados sklearn é basicamente esse, sklearn.connect. Aí você pode me perguntar, professor, e se eu estiver trabalhando com SQL Server? Ou se eu estiver trabalhando com MySQL, tá? Então, você vai procurar os pacotes Python para cada um desses bancos. Então, existe pacote Python, por exemplo, para Postgre, que é o PsycopT2, né? Ele trabalha com Postgre, tá? Tem o PI MySQL para banco de dados MySQL, e assim por diante. Você vai encontrar vários drivers ou vários pacotes Python que conectam os diferentes bancos de dados, tá bom? Então, nesse caso de um banco na sua organização, você vai precisar de um usuário que tem acesso àquele banco, você vai precisar da senha para você poder acessar o banco. No sklearn, ele não tem camada de segurança. Então, quando você cria connect, ele já consegue abrir aquele arquivo e começar a lidar com ele,
tá bom? Então, essa aqui é a forma de criar uma conexão com o banco de dados. Para você criar tabelas, tá? E aí, lá naquele tutorial do W3 Schools SQL, vocês vão aprender lá também os comandos de criação de tabela. Aqui eu vou mostrar alguns, mas isso pode ser muito mais poderoso do que eu vou mostrar aqui, tá? Aqui o SQL ele é um pouco mais limitado. Então, uma vez que eu criei uma conexão, tá? Assim como eu criei o Open as F, no caso lá no arquivo, eu falei, o Open passava o endereço do arquivo as F. Aquele F, ele era um wrapper, né? De um I/O wrapper que me permitia navegar na estrutura do arquivo. Nesse caso, a conexão é a mesma coisa, só que ela me permite submeter comandos ao SQL e ele executa e me retorna respostas, né? Diferente do arquivo texto, que eu carrego ele dentro do Python, e aí eu fico operando no conteúdo binário dele, ou textual dele. No banco, não. No banco, você submete comandos na linguagem SQL, o banco processa esses comandos SQL e devolve uma resposta para você, tá bom? Então, observa que aqui eu estou chamando aquela conexão, ok? E para eu executar comandos dentro de um banco de dados, eu preciso chamar um método da conexão chamado cursor, tá? Esse método cursor, ele vai me retornar um objeto que permite executar os comandos. Então, sempre que você for conectar num banco de dados, você vai abrir uma conexão, como nós fizemos aqui, e usando essa conexão, você vai instanciar um cursor, que é o objeto que vai manipular os comandos que serão submetidos a esse banco de dados, tá? No connection.cursor, ele vai retornar um objeto cursor para você. Esse objeto, ele tem vários métodos. O mais comum é o execute, ok? Observa que eu estou colocando aqui um try. Por que eu estou fazendo isso? É porque, caso a tabela já exista, ele já não vai tentar criar de novo, porque eu teria um erro, tá? Ele só permite uma mesma tabela com o mesmo nome dentro do banco. Eu não consigo ter duas tabelas com o mesmo nome. Então, quando eu faço isso aqui, é só porque eu quero tentar selecionar essa tabela pessoas, dados, né? Select todas as colunas da tabela pessoa dentro desse banco aqui, que é o nosso banco DB, que está lá na nossa pasta Databases. Se ele falhar, aqui esse caso eu tenho certeza que ele não existe, tá? Essa tabela não existe. Então, eu estou executando, em vez de um select, que esse tipo de comando aqui é o que a gente chama comandos data manipulation, ou seja, de manipulação de dados. Esse aqui é um de data definition, né? De definição de estruturas. Então, como ele, nesse primeiro caso, não vai conseguir executar o primeiro select, porque a tabela não existe, porque nós acabamos de criar, ele vai executar esse passo. O que ele está executando no banco? Ele está submetendo ao banco um comando de criação de uma tabela. Olha só a sintaxe. Create, table, o nome da tabela. Eu abro parênteses e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou dizer as características de cada coluna da tabela. Tá? Então, é como se eu estivesse criando uma planilha estruturada, onde cada coluna já é tipificada. No banco de dados, aqui eu estou criando uma tabela muito simples, é uma tabela de pessoas que eu tenho um campo ID, eu estou informando que o tipo é integer, e lembre, essa tipologia que vocês vão informar aqui, quando criar uma tabela, ela é a do banco de dados. Cada banco de dados tem um nome para os seus tipos. Aqui no SQL, o tipo inteiro, que são aqueles números sem as casas decimais, ele se chama integer. No SQL Server, você tem o tipo int, você tem o tipo big int, né? Tem dois tipos de int, tá? Ok? Então, cada banco você tem que entender como é que é a tipologia dele. Nesse caso aqui, integer, e eu estou dizendo que é chave primária, tá vendo? Primary key. Para banco de dados, eu estou dizendo que, quando criar essa coluna, ela não aceitará que outra linha tenha o mesmo valor que já foi usado antes. Então, quando eu cadastrar a primeira pessoa com código 1, se eu tentar cadastrar uma segunda com código 1, ele não vai deixar, tá? O nome, aqui, ele está text, então significa que vai ser um campo texto, e idade eu também deixei texto aqui, mas poderia ser aqui um campo do tipo int, né? Vou colocar aqui
integer também. Faz mais sentido. Tá? Então, quando eu executar esse comando, tá? Ele vai criar a tabela para mim, né? Nesse caso aqui, ele não... Deixa eu ver aqui. Nós já tínhamos executado esse comando, né? Então, ela vai estar no banco de dados ainda como texto, tá? Ok? Se eu tirar de dentro do... Vou tirar ele aqui só para a gente tentar... Só para a gente executar ele diretamente, para vocês verem que ele já... Só colocar aqui. Tá vendo? A tabela já existe, como nós já tínhamos criado ela, ok? Então, ele ficou como campo integer, tá? Eu vou apagar essa tabela e recriar ela só para a gente criar ela já de forma correta. O comando para apagar uma tabela, tá? É o comando drop table, ok? Então, eu vou colocar aqui uma linha de código para nós usarmos o drop table. Não deixem de dar uma olhada no aprendizado de SQL, tá, gente? Eu não vou me ater muito a ele para a gente não perder a direção do nosso curso aqui. Então, em vez do create aqui, eu vou dar um drop table, tá? Só para eu apagar e recriar ela corretamente. Então, vou dar um drop table, pessoas. Então, aqui ele apagou. Aqui eu posso, se eu executar isso aqui de novo, agora ele consegue recriar a tabela para mim, ok? Executou normalmente, não deu falha, tá bom? Isso aqui eu não preciso, que nós já executamos ela normalmente. Para você inserir registros dentro desse banco de dados, para que você possa ter o que consultar, o que manipular, a sintaxe SQL é essa aqui, ó, insert into o nome da tabela, o nome dos campos, né, entre parênteses, e você coloca aqui values, e aqui você passa os nomes, tá ok? No caso quando eu estou trabalhando com um banco de dados através do Python, por exemplo, tá? Eu poderia passar aqui dentro já qual é os valores que eu quero executar. Mas se você, que eu quero inserir, mas se você colocar esses símbolos, ok? De interrogação, significa que isso aqui ficam como parâmetros que ele vai esperar. E basta você informá-los como uma tupla aqui na hora que você chamar o execute, tá? Aqui no execute eu estou passando esse comando SQL, estou passando também essa tupla que tem o número 1, José e 20. O número 1 será substituído aqui nessa primeira interrogação. O nome José na segunda interrogação e o 20 na terceira interrogação, formando um comando SQL completo. Tá ok? Então, e quando eu chamar o execute desse cursor, ele vai inserir no banco de dados esse cara. E ao chamar o comando commit, ele grava no banco e libera a tabela, tá? Nos bancos relacionais, ele tem um conceito de transações. Então, ele vai procurar manter a consistência do banco. Então, você vai poder realizar dezenas de operações, e se você desistir e falar um rollback, ele desconsidera todas as 10. Tá? Mas se você falar commit, aí ele grava todas as 10. Então, todos os bancos relacionais geralmente são transacionais, tá? Então, o commit é necessário quando você insere algo no banco, porque ele fica esperando você avisar. Olha, posso gravar de verdade? Pode. Esse é o sinal que você dá para ele. Commit, tá ok? Então, nesse caso, quando eu executo isso aqui, né? Ele vai inserir esse José lá na tabela. Como é que eu sei que ele inseriu? Então, eu vou executar um comando aqui, que não é um comando de insert agora. Eu vou consultar para ver se tem registro nessa tabela.
Então, aqui estou novamente, ó, cursor, né, abrindo o cursor a partir, gerando um cursor a partir da conexão, e nele eu vou chamar o método execute, passando o meu select asterisco from, ok? Quando você executa um comando do tipo select, ele retorna essa lista de valores para esse cursor, e você pode chamar esse comando fetch. O fetch, ele vai ler os resultados da consulta. Existe uma diferença do fetch e fetch all. Quando você fala só, você executa só o primeiro comando, uma versão dele que é o fetch, ele vai ler o primeiro registro que veio de retorno. Mas se você disser fetch all, ele pega todo o resultado da consulta e já traz para um objeto para que você possa usar esse resultado. É o que eu fiz aqui. Então, eu coloquei fetch all para listar tudo que o SQL responder como resposta a essa consulta select asterisco, que ele jogue dentro desse rows, que são linhas da tabela, aqui eu chamei rows, mas poderia ser linhas, né? Linhas para ficar mais, né? Mais português, né? Nossa língua, aqui seria linha. Então, para cada linha do banco, ele vai trazer a lista de linhas, eu quero que ele imprima essa linha. E aqui vocês vão entender aquelas estruturas, né? A tupla. As conexões em banco de dados, os retornos de banco de dados são retornados em forma de tuplas. Então, quando eu executei select asterisco from pessoas, veio aqui, ó, José 20. Esse registro estava dentro lá do banco de dados a partir do momento que eu fiz essa execução e comitei essa transação, tá? Então, agora eu posso fazer o select nesse formato. Select asterisco. Eu posso executar esse comando usando um cliente de banco de dados, eu posso executar direto no cliente do Postgre, do MySQL. Nesse caso, eu estou fazendo isso através de um pacote Python que conecta com o banco, tá bom? Então, agora, quando eu rodei esse comando, select de um fetch all, para ele pegar todo o resultado, ele trouxe o José e o João, tá? Assim como eu posso inserir e consultar registros usando o insert e o select, e lembra que a estrutura é muito parecida, né? Eu tenho um comando SQL, nesse caso eu coloquei ele numa variável, e aqui eu passei ele aqui, né? Mas se vocês desejar, pode colocar esse texto enorme aqui, mas eu acho que fica mais difícil de entender. Eu gosto de separar o que é o comando SQL do que é aqui eu posso dizer o método, né, de execução, tá bom? Se eu passar esse texto todo aqui dentro, também vai funcionar. Assim como eu posso inserir, eu posso consultar, é possível também deletar, ok? Então, eu vou executar esse comando aqui, ó, delete, e eu não estou colocando nenhum filtro, eu estou delete from pessoas. Simplesmente esse comando vai limpar a tabela, vai apagar todos os registros da tabela. Ok? Então, a estrutura é a mesma, cursor, eu pego a conexão, mando gerar um cursor, nesse cursor eu dou um execute, passando o comando SQL delete, né? E dou um commit. Em seguida, eu vou criar novamente o cursor, tá? Vou executar um select nessa tabela e vou imprimir o conteúdo. Nesse caso agora, ele não vai ter mais nada dentro da tabela, ele não vai imprimir nada, porque eu simplesmente limpei a tabela. Ok? Então, nós vimos como inserir, como consultar e como deletar, tá? Muito cuidado com esse comando aqui, porque ele deleta de verdade, viu? Você executou, já era os seus dados dentro do banco de dados. Naquela tabela específica. Então, se eu quisesse apagar, por exemplo, só o João, tá ok? Ou o código igual a 2, eu sei que esse campo se chama ID, não é? Então, você poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia vir aqui, where ID, ID igual a 1. Ok? Então, se eu executar esse comando, ele deletou o José, que é o 1, e ficou só o João, tá vendo? Se eu passar agora o 2, ele vai deletar todos e não sobrou mais ninguém. Ok? No meu caso, intencionalmente, eu queria zerar a tabela para inserir de novo.
Uma outra forma de inserção é quando você tem lá milhares de registros no banco, você quer inserir isso de uma vez. Você não quer fazer insert, 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 você quer fazer uma coisa enxuta, tá? Então, nesse caso, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma lista que dentro dela tem tuplas de dados com dados de 8 pessoas. O José, o João, a Maria, a Marta e assim por diante. Então, é uma lista, tá vendo que está entre colchetes? Então, isso aqui é uma lista de tuplas. Se você quiser inserir em lote, você precisa criar essa lista de tuplas e passá-las como parâmetro para o seu cursor. Só que ao invés de usar o comando execute, nós vamos chamar o comando execute many, tá vendo? Execute muitos. Então, o que ele vai fazer? Ele mesmo vai se chamar e executar várias dessas inserções sem você se preocupar com isso. Eu não preciso ficar chamando. Basta eu dizer execute many. Eu passo o mesmo SQL com os mesmos 3 parâmetros, mas ao invés de eu passar, como eu fiz aqui, ó, apenas uma tupla, ok? Eu estou passando por execute many uma lista de tuplas, tá? E quando eu fizer isso, todas essas pessoas serão inseridas no banco de dados a um só comando. Então, só dei um insert, mas se eu executar aqui, todas elas estão dentro do banco de dados. Vejam que a estrutura de consulta banco de dados é muito simples, né? Eu tenho uma conexão aberta, dela eu gero um cursor, eu chamo esse cursor com o comando execute ou execute many, se eu quiser executar um ou muitos, passo um comando SQL e os parâmetros para preencher corretamente esse SQL, tá bom? Você poderia fazer uma coisa muito mais rústica, como por exemplo, tá? Mas não faz muito sentido, não é elegante fazer isso, tá? É só para vocês verem o que é possível. Então, eu poderia pegar esse select aqui, ó. Um minutinho. Colocá-lo direto aqui. E já, inclusive, setar os valores, tá? Só um minutinho. Então, eu vou passar aqui, ó, um SQL já pronto. Só um minutinho, vou voltar no meu design de teclado aqui. Então, o primeiro campo aqui eu vou colocar 10. Aqui eu vou colocar, entre aspas, William. É com N no final, William? William. Então, olha, eu não estou passando nenhum parâmetro aqui. Eu estou simplesmente passando todo o texto SQL já formatadinho do jeito que o banco de dados precisa lá no SQL, tá? E nesse caso aqui, ele vai executar essa linha, tá? Aqui ele está reclamando function takes... Aqui. Ele vai me exigir o... é porque o execute many. Aqui é o execute... Desculpa, só tirar isso aqui, ó. Porque o execute many, ele precisa sim da lista, tá? Execute. Então, aqui ele executou, né? Sem erros. Se a gente executar esse comando agora, a gente vai ver que lá dentro do banco tem o 10, que é o William. Tá ok? Então, eu chamei o execute passando o SQL todo formatadinho já. Então, nós vimos aqui como inserir, como consultar, como deletar dentro de um banco de dados. Uma outra coisa que acontece muito é a gente ter que atualizar um registro que está lá dentro, tá? Vale a mesma coisa, tá bom? Se você der um atualizar sem filtro, todos os registros serão atualizados, ou seja, aquele valor que você passar vai afetar 100% dos registros. Se você passar um filtro, um where, só aquelas linhas que atenderem aquela condição é que passarão a ter
os seus valores atingidos, tá? Então, nesse caso aqui, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo todas as linhas para a minha memória, ok? Através de um select. Os bancos relacionais normais, eles têm um monte de funções que você pode usar lá do próprio banco. Alterar maiúscula, minúscula, fazer uma série de operações. O SQLiro não tem isso, tá? Nesse caso aqui, eu quis fazer o quê? Eu quis pegar e transformar todos os nomes para maiúsculo, tá? Por isso eu trouxe todos, alterei no Python para maiúsculo e salvei um a um maiúsculo. Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe todas as linhas e para cada linha eu peguei a primeira parte, que é o ID, que é esse aqui, ó, o row 0, tá? E o nome eu passei para maiúsculo, que é o row 1.upper para maiúsculo, tá? Então, quando eu fizer isso aqui, e aqui, ó, isso é o que estava, que eu dei o print antes, né? Quando eu executar a consulta no banco para ver como é que estão as linhas, observa que todas agora estão com o nome maiúsculo. Se eu quero alterar uma que eu já sei o destino, eu quero alterar o José e eu quero passar o José para a primeira maiúscula e o restante minúsculo. Como é que eu faço isso, tá? Eu vou pegar aqui, ó, só o José. Então, eu vou pegar aqui esse comando update, isso aqui, só para a gente fazer uma versão dele direta no único registro. Então, deixa eu colocar ele aqui. Então, ó, eu vou pegar o cursor, só que o meu execute já vai ser direto um update, tá? Então, eu vou dar um update, vou setar o nome do José como José. Agora, se eu não colocar esse filtro, where, todos passarão a ser José, ok? Ele vai atualizar tudo aqui para José, tá? Mas eu vou dizer que eu quero que aconteça isso apenas onde o ID for igual a 1, ok? E aqui eu não preciso desse parâmetro aqui, porque eu estou passando já tudo que o banco precisa para executar já está aqui. Então, estou dizendo, atualize a tabela pessoas, altere o nome para José, onde o ID for igual a 1, ok? Então, quando eu executar isso aqui, e executar a consulta no banco, olha o que aconteceu com o José. Estão vendo? Aqui, para apagar os registros, né? Aqui a gente apagando registros. Então, você pode, por exemplo, dar um delete pessoas, where nome like Jo. Né? Aqui, se você colocar esse tipo de comando, aí para filtro o SQLiro tem alguns, tá? No where, você pode colocar where igual e passar o valor integral. Mas se você quiser fazer uma pesquisa por partes do nome, para ver quais linhas atendem parte do nome, você pode usar para campos textuais esse filtro aqui, esse operador chamado like, que é como, né? Ou contém. Então, nesse caso, eu estou dizendo delete das tabelas, né? Pessoas, os registros onde o nome começar com José, né? Porque quando eu coloco like José e coloco percentual, significa que ele vai procurar tudo que começa com JOS, ele vai remover, tá? Para ficar mais claro, a gente tem aqui Maria e Marta. Então, eu vou deletar tudo que começa com MA, ok? Então, se eu fizer assim, delete tudo que começa com MA, né? Lembrando que as duas estão com maiúsculo. O que vai acontecer depois que eu rodar? Ele vai deletar esses dois registros aqui, porque os dois atenderão essa condição, tá? Então, aqui eu posso executar o delete, depois eu estou executando um select, e as Marias já não estão mais no meu banco de dados. Deletadas. Ok? A mesma coisa, na hora que eu faço um select, eu posso trazer um select só com o que me interessa. Nesse caso aqui, eu quero que ele traga select asterisco from pessoas, where ID igual o valor do parâmetro. Aqui no parâmetro, eu estou passando uma tupla, mas ela só tem o valor 3 dentro dela. Então, significa que ele vai encontrar esse parâmetro e vai preencher aqui, tá?
Então, quando eu fizer o valor 3 é a Maria, vai voltar alguma coisa? Não, né? Acabei de deletar ela, não vai vir nada. Mas se eu passar o parâmetro com valor igual a 8, voltará o Antônio, porque o Antônio ele tem código igual a 8. Poderia ser o código, poderia ser o nome, qualquer variável, tá? Então, se eu quisesse passar aqui, por exemplo, o nome, eu poderia também fazer ele, eu coloco aqui o Antônio, né? É o cara que eu estou procurando, só que aqui vai ser o nome, né? Então, se você quiser, digamos assim, ó, pessoas que sejam Antônio ou William, então você pode passar aqui o William, ok? Eu vou pegar aqui o William, né? Eu quero o Antônio ou William. Mas quantos espaços aqui tem para parâmetro? Só tem um, não é? Então você teria que combinar aqui or nome igual Entendi. aqui, certo? Uhum. Então esse primeiro parâmetro vai ser preenchido aqui e esse segundo vai ser preenchido aqui, tá bom? E aí ele vai fazer o teste. Se o nome for Antônio ou William, pode trazer. Os bancos de dados, eles têm, assim como eu fiz aquelas estatísticas básicas lá aquele soma de produtos por categoria, a soma de produtos por cliente, tá? No caso do próprio Esqueliro, ele tem essas métricas básicas da estatística, né? A média, o máximo, o mínimo, contagens, assim por diante, tá? Então, você pode usar isso. Às vezes você já economiza um monte de esforço. Ah, mas eu trazer 1 milhão de registros para calcular uma média aqui? Se eu já posso calcular dentro do banco e já trazer só os dados que já agregados no nível que eu preciso? Então, você usa esse tipo de recurso. Então, observa aqui, ó, que eu estou pedindo para ele trazer a média de idade das pessoas, né? Então, eu tenho aqui um monte de pessoas no banco, cada uma tem a sua idade, eu quero que ele some todas dividido pela quantidade de registros. Então, basta eu chamar aqui a função AVG idade, cada banco pode ter um nome. Tá? Então, lá no SQL pode ter um average, né? O outro pode ser um outro nome, pode ser AVG e assim por diante. Então, aqui, quando eu executo esse AVG idade, ele já entrou no banco, somou as idades de todos os registros e calculou a média, tá? Dividiu pela quantidade. E esse select aqui poderia ter o where. Eu só quero a média das pessoas, por exemplo, aqui, deixa eu ver, pessoas que começam com J, o João e o José. 20 vai dar 60, vai dar 30, né? Então, eu poderia dizer aqui que eu quero a média das pessoas, né? Where, o nome, like, né? Começa com J. Então, deu 30. Por quê? Ele veio aqui, viu que só tem o José e o João, 40 mais 20, 60, 60 dividido por 2, 30. Aqui, se eu quero pegar qual mais a idade, a maior idade, você pode também, né? Ele tem lá a função max. O tutorial lá do SQL vai mostrar para vocês o que recurso esse banco oferece. Então, a maior idade é 78. Qual a menor idade? O min, né? Min 23, ok? Uma outra coisa que existe no SQL é o subselect. Então, você pode fazer dentro de um select um outro subselect para buscar um valor específico, por exemplo. Nesse caso aqui, eu queria que ele me trouxesse, não a maioridade, mas eu queria que ele me trouxesse no único comando, ele verificasse qual é a maioridade. Então, é esse comando aqui, select max idade from pessoas. Ele vai trazer um único valor. E usa esse valor para filtrar o resultado do select. Então, eu fiz aqui, select asterisco from pessoa, onde a idade seja a maior idade, ou seja, me traga os caras mais velhos, ou seja, os caras que tiveram a idade igual à máxima idade. Ok? Então, ele tem esse poder, o SQL tem esse poder do subselect também, que é muito útil. Então, nesse caso aqui, ó, a maior idade é 78 e é o Elias, tá? Ok? Então, ele pesquisou aqui, qual a maioridade? 78. Qual a pessoa com maioridade? O Elias.
e trouxe para mim. Agora, se eu quero saber qual é a estrutura da tabela, eu quero saber que tipo de campo, eu quero trazer isso automaticamente, tá? Para isso, você pode usar as tabelas de metadados. Todos os bancos têm essas tabelas, tá? No Esqueliro, ela se chama Esqueliro Master. Então, se você der um select na Esqueliro Master, ele traz o SQL de criação da tabela. Então, tá vendo? É um create table, pessoas, ID integer, nome text, ID text. Exatamente aquele que nós submetemos lá para criar, ele guardou na memória dele como é que ele foi criado. Então, ele pode me recuperar nessa forma, se eu quiser dessa forma, mas também você pode usar, uma vez que você executou um select, tá? Esse cursor está alimentado com a descrição daquela tabela, tá? Então, você pode usar esse cursor.description, ok? Esse cara aqui traz a lista de todos os campos que veio na consulta. Então, vou pegar aqui para vocês esse exemplo aqui, ó. Quando eu executo esse cursor, select asterisco from pessoas, tá? Aqui dentro do cursor aqui, ó, ele vai armazenar o nome das colunas que vieram como resposta. Então, eu vou executar essa primeira parte. Tá? Ele trouxe o resultado, mas não me disse o nome das colunas, né? Então, se você vier aqui, ó, deixa eu só... E logo depois... Isso daí porque na hora que você criou, né, você teve que definir, né? Oi? Isso daí porque na hora que você criar, você já definiu, né, como que é. Não necessariamente. Esse aqui, ele trouxe a descrição do que veio no select. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, só o nome, esse cursor vai ter somente o nome, tá? Quando eu executar o description aqui, ó, nessa primeira linha, ele só traz o nome, tá vendo? Ah, tá, entendi. Tá ok? Dependendo do banco de dados, ele pode trazer várias outras informações daquela coluna. No caso do Esqueliro, ele traz apenas o nome dela. Então, se eu quiser saber quais são os nomes das colunas, tá? Ó, se eu trouxer aqui ID e nome, tá? Dentro da memória desse cara, esse parâmetro, esse atributo description agora, ele terá, né, uma lista, uma tupla, né, que dentro é uma tupla de tuplas, né? Então, olha só, tem uma tupla que identifica a primeira coluna e a segunda. Quando eu faço esse tipo de operação aqui, ó, que é um list comprehension usando essa tupla, pegando apenas o item 0, tá? Apenas, o que eu quero saber só esses aqui, né? Quais são os nomes. Então, por isso eu executei essa coluna aqui, ó. Dentro dessa tupla, eu quero que você pegue cada item dela, que seria cada tupla dessa, e pegue apenas o primeiro item, esse e esse. Então, quando eu executar esse comando, tá? Ele vai gerar uma lista só com esses carinhas aqui, tá vendo? ID e nome. Tá bom? Ok? Então, se você precisar, você acessa o description. Cada item do description é uma descrição de uma das colunas. Beleza? E aqui eu tô fazendo um exemplo muito básico, né? Como é que eu poderia ler o dado que vem no banco de dados e automaticamente já criar um dicionário para mim, para que eu possa navegar nesse dicionário, tá? Então, aqui eu fiz isso, olha. Quando eu pego isso aqui, né? Deixa eu trazer ele para cá, que ele vai... Vou deixar a idade aqui só para... Vou deixar o asterisco só para vir em todos os campos, já que são tão poucos. Tá? Vou rodar ele com todos os campos. Então, quando eu rodar esse comando, ele vai gerar uma lista dos campos, certo? Das colunas que vieram no meu select. Então, eu estou usando uma lógica aqui de pegando essa lista de campos, criando um dicionário vazio. Quando eu leio uma linha do banco de dados, né? Cada uma delas já está lida ali no rows, né? Aqui, ó. Está aqui dentro desse row aqui.
Ok? Eu só fiz um for row, print row, mas esse row está aqui na minha memória nessa primeira parte, ok? Ela está alimentada porque eu executei esse comando aqui, tá bem, pessoal? Então, eu estou lendo essa variável que já está com a lista de todos os registros do banco. Eu só estou interagindo com ela agora, cada registro que está dentro dela, então tem várias tuplas, né, aqui dentro. E aí eu estou criando um mini dicionário com os atributos de cada pessoa. Pego aqui, ó, o índice do ID, para eu colocar como chave aqui, ó, no dicionário principal. Pego aqui cada uma das colunas e venho aqui, ó, nessa row, e cada uma delas eu estou alimentando o dicionário. Ou seja, esse row passando esse nome da coluna, ele vai pegar coluna ID dentro disso aqui e vai jogar no dicionário como ID. Depois ele vai, o próximo item é o nome, ele vai pegar o nome e vai colocar no dicionário com o valor da row coluna 2, que é o nome, tá? Eu usei o índice da chave, ok? Para localizar a posição dela, esse campo é o 1, então eu pego o valor 1 da tupla. Esse campo é o 2, eu pego o valor 2 da tupla para poder alimentar isso, tá? E automaticamente aqui, criando um dicionário, onde nós temos para cada pessoa um mini dicionário com os dados dela. A pessoa 1, ID 1, nome José, idade. Pessoa 2, é o João, idade. Pessoa 3, assim por diante. Quando você conecta num banco de dados, você pode fazer muitas coisas. Você pode carregar num dicionário, você pode carregar num data frame do Pandas, você pode carregar numa matriz do NumPy, você pode carregar em uma série de listas, você pode fazer muitas coisas. Vai depender de como você vai processar essa informação. Beleza?